Olá, meus amigos, estamos começando o nosso pós-planejamento para essa terça-feira, dia 4 de julho. Eu vou gravar na noite dessa terça-feira ainda, não vou conseguir gravar na manhã de quarta-feira. Então falaremos sobre dois jogos de maneira assim um pouco mais curta, porque os outros jogos eram jogos extras. Eu particularmente não consegui acompanhar os jogos da tarde, estava de viagem, estava na estrada, estou fora de casa, né? Então estou usando o celular aqui e o notebook aqui, então vocês vão me ver mudando a cabeça aqui para o olhar. Primeira coisa em relação ao Breidablik, eu acho que foi muito acertado essa remoção do Breidablik do conceito de match odds, de se trabalhar essa equipe a favor. Não que seja uma equipe extremamente dispensável, tá? Mas é uma equipe que fornece ainda muita chance para o adversário e eu acho que não vale a pena depositar todas as expectativas em cima do Breidablik, que ainda é uma equipe que eu estou aprendendo a trabalhar em relação a match odds. Então, por exemplo, foi uma equipe que sofreu um gol aqui no início do jogo, buscou a virada aos 86 e 91, legal, mostra a recuperação, só que tomou de novo um empate no último lance do jogo. E aí foi eliminado aqui, né? Teve um gol na prorrogação, voltou a estar na frente, depois voltou a tomar um gol no final e foi eliminado nos penais. Então acho que foi acertada essa possibilidade de trabalhar mais o Breidablik em cima de gols. Eu estou muito de olho também no Reykjavik, no Víkingur, que é o líder do campeonato da Islândia. Isso aqui, se eu não me engano, era a Copa, né? Mas eu estou só listando aqui equipes para a gente, enfim, fugir das pegadinhas. Ainda estou analisando o Víkingur para ver se dá para continuar aproveitando ele no match odds, mas em relação ao Breidablik eu já descartei. Qualquer coisa que a gente trouxer ao Breidablik aqui para fazer, provavelmente será em relação ao mercado de gols, tá? O Zamalek também era uma opção de jogo extra, era as quartas de final da Copa do Egito. Aparentemente não teve nenhum trabalho o Zamalek de vencer aqui a equipe adversária 6-0, não teve nenhum tipo de dificuldade. 6-0 não, 6-1, né? Teve um gol aqui no finalzinho, aos 76. Acho que não vale a pena nem comentar. Não sei se deu padrão aqui, o SofaScore tá bugado. Não sei se deu padrão de superioridade. Comenta aqui pra mim se você fez. Me parece, para um primeiro tempo desse com gols aos 17, 40 e 41, olha, me parece que pode ter havido aqui uma superioridade para trabalho a favor, tá? Depois, Canadá e Cuba, às 19h30 na Copa Ouro, né? Está acontecendo das seleções ali, se eu não me engano, da CONCACAF. Essa situação do Canadá era muito tranquila de imaginar uma vitória, mas ainda conseguiu tomar 2 gols aqui de Cuba. O Canadá saiu na frente, foi 2-0, tomou um 2-1, 3-1 contra... Com o placar 4-2 fica-se essa sensação de que foi apertado, mas o Canadá chegou a abrir 4-1. Então o gol no final aqui foi mais de penal. Então realmente foi um jogo onde o Canadá conseguiu cumprir. Qual que foi o grande problema aqui? Cotação. O Canadá tinha, se eu não me engano, um -2 com uma odd baixíssima. Acho que por isso que a gente deixou como extra e eu nem coloquei como opção de entrada em relação a punting, tá? Não sei se deu leitura para trabalho. Aparentemente sim. Os gols do Canadá vieram aqui em momentos de superioridade. Mas tiveram, né, 2 chegadas de Cuba aqui antes do gol. Então não sei se isso configurou como uma... Aliás, desconfigurou um padrão de superioridade. Mas não é tão confiável a equipe do Canadá. Pelo menos num grupo como esse, esperava-se que o Canadá já estivesse na liderança isolado, mas talvez ainda jogando, não sei se ainda joga, tá? Mas talvez se houver aqui dentro e fora de casa, o Canadá ainda vai fazer mais 3 partidas, pelo menos, né? Cumpriu a terceira agora, então provavelmente ainda fará mais 3 partidas. Então dá para ficar de olho ainda. De novo, por exemplo, Cuba e Canadá, dá para ficar de olho novamente, provavelmente o Canadá vai estar com uma odd mais alta. Canadá e Guadalupe também pode ser interessante, e Guatemala também. Então, caso sejam 6 partidas, né, caso ainda faltem 3 partidas, eu acho que dá para ficar de olho sim. Mas o Canadá para a próxima fase contra equipes contra
como México, Estados Unidos, não sei se eu viria com tanta expectativa, tá? Principalmente porque acho que os melhores jogadores, não sei se eles estão de férias, se eles foram dispensados, enfim, eu senti falta do Anthony Davis, do Bayern de Munique. Eu não sei se ele tá machucado, não sei se ele jogou, deixa eu dar uma conferida aqui. Não jogou ele, então pode ser que ele esteja lesionado ou não tenha sido convocado, né, para dar umas férias para o jogador. Que outra coisa que a gente tinha por aqui? Aí já começa o jogo do Lanús. Eu vou falar sobre o Colo-Colo antes, que era outra opção de jogo extra, 6-1 para cima do La Calera. Era a Copa do Chile, já despachou o La Calera num 6-1, provavelmente aqui com algum padrão de superioridade. O que mata é isso daqui, ó, um gol no primeiro minuto de jogo. Aí para quem é trader é um negócio assim broxante, com perdão da palavra, tá? Muito provavelmente, se você tem método para continuar no jogo depois do primeiro gol, né, estar a favor do time que já está vencendo, que é até um método mais tranquilo de se trabalhar, pode ter rolado aqui um padrão para pegar esse segundo gol, mas aí só quem conseguiu trabalhar ao vivo. Nos jogos que a gente tinha separado para trabalho mesmo, né, para entradas, para foco, era mais na parte da noite. Lanús e Vélez, o Vélez fez um gol no contra-ataque no final do primeiro tempo e o Lanús dominou completamente o jogo no segundo tempo. O Lanús teve muita chance de empatar, teve possível pênalti, teve bola na trave, eu acompanhei todo o segundo tempo, porém eu acho que a entrada que eu fiz aqui, se eu não me engano, foi o 1,25, over 1,25 do... foi o over 1,25, tá aqui, ó. Lanús e Vélez, over 1,25, cotação próxima de 1,40. Eu, obviamente, peguei no pré-live, né? Muita gente pode ter aproveitado isso aqui no live e espero que tenha aproveitado com uma cotação muito maior. Eu só estou computando aqui uma cotação menor porque era a cotação pré-live que tinha no momento, tá? Nada de preciosismo e tudo não. Provavelmente essa cotação do 1,25 ela pode ter subido bastante, tá? Mas por que eu não gostei desse over 1,5? Por conta do segundo tempo do Vélez. O Lanús produziu para fazer pelo menos uns 2 gols no segundo tempo, teria provavelmente virado o jogo e ia ter sido 3 gols. Mas quando a gente entra, seja no over 1,5, 2,5, quando a gente entra no mercado de over, eu quero sempre que pelo menos a equipe que esteja vencendo tenha ânimo e vontade de contra-atacar. Não foi o que eu vi na equipe do Vélez. Não que ele não estivesse posicionado para o contra-ataque, mas quando teve oportunidade, a maioria das vezes preferiu manter a posse de bola no campo ofensivo, fazendo o tempo passar um pouquinho, porque o Vélez estava há muito tempo sem ganhar, se eu não me engano, fora de casa, estava há muito tempo sem conseguir uma sequência de 2 vitórias, né? Tinha vencido outro jogo passado, se eu não me engano foi contra o Arsenal de Sarandi. A gente até chegou a pegar a posição nesse jogo. E agora vence o Lanús, interrompeu uma sequência, se eu não estou enganado, de 7 jogos de invencibilidade do Lanús. O Lanús também estava numa sequência de vitória em casa muito grande. Então, me deu a impressão de que o Vélez estava muito mais interessado em fazer o tempo passar do que propriamente aproveitar os contra-ataques. Então, se eu tivesse fora do mercado e tivesse que me posicionar nesse jogo, seria um jogo que eu não faria. Né? Olha a diferença. Se eu tivesse colocado esse jogo como opção para trabalhar ao vivo, no over goals no segundo tempo, eu acho que eu não teria entrado. Eu acho que eu teria me posicionado muito mais em alguns momentos de bola parada contra o Vélez no match odds do que no mercado de gols. Por mais que o Lanús tenha criado oportunidade de gols, eu quando me exponho no mercado de gols ao vivo, eu quero o quê? Que o time que está vencendo o jogo, tendo o adversário com linha alta, eu quero que esse time queira contra-atacar. Na Alemanha isso é maravilhoso, porque eu sempre comento com vocês sobre o critério de desempate. O critério de desempate na Alemanha tem a ver com gols marcados. Então, a equipe às vezes está perdendo de 5, 6-0 e ela continua indo para cima, porque ela quer marcar gol, porque isso vai fazer diferença para ela no futuro. E em outros campeonatos isso não é tão relevante, obviamente. Então, quando eu vejo uma equipe que tá vencendo, e ela não tem a vontade, ou pelo menos não demonstra, né, a vontade de contra-atacar, me dá assim um
desânimo para entrar nessa posição. Por isso, fazendo essa análise ao vivo, eu não gostei desse over 1,5. No caso, a gente trabalhou o over 1,25, então foi um meio prejuízo, né? O over 1,25 é isso, o handicap de gols. Porém, se fosse ao vivo, se você deixou para trabalhar ao vivo, ou você pegou uma cotação maior e se tivesse tido lucro, seu prêmio ia ser recompensador, ou você não entrou, porque, né, algumas pessoas podem ter entrado, eu acho que não é verdade absoluta, é só uma opinião assim do que eu costumo fazer nas outras competições. Mas se eu tivesse trago para ao vivo, eu acho que não ia ter feito essa entrada no live, tá? Então, meio prejuízo aqui no jogo do Lanús com o Vélez já está computado. Agora falaremos sobre Bahia e Grêmio. Deixa eu mudar aqui que eu estou no notebook. Olha só. Jogo do Bahia e Grêmio, primeira coisa. Declaração do Renato na entrada do estádio. Sairemos daqui, ou tentaremos sair daqui vivos. Isso aí já meio que foi de encontro com a minha expectativa para o jogo, que era um jogo mais truncado. Primeiro, né? Lembrando, a gente se posicionou aqui no -3 asiático, né? O under 3 asiático, ou seja, se tivesse 3 gols, devolvia a aposta. Teve 2, então tivemos lucro. Porém, o Bahia fez o primeiro gol no início do segundo tempo, fez um jogo muito bom de diminuir espaço, de conter as linhas do Grêmio. Porém, na minha humilde opinião, faltou ao Bahia um pouco de Vélez. Faltou ao Bahia ir um pouco mais para o ataque, segurar um pouco a bola, fazer a bola girar. Eu senti um Bahia dando ao Grêmio muita a posse no segundo tempo. Não que tenha sido um massacre do Grêmio, mas o Grêmio é um time copeiro que está acostumado a jogar às vezes com placar adverso. Então, você não pode dar esse mole. Você vencer o Grêmio por 1-0 em casa é um resultado muito bom. Agora, você empatar com o Grêmio em casa e deixar o jogo 2 lá para o Sul é muito ruim. É muito ruim, porque a gente conhece o Grêmio, a gente sabe como funciona. Tá? Então, eu acho que o Bahia vacilou nessa... Não vou dizer que foi falta de maturidade, mas faltou malícia. O Bahia fez cera, o Bahia fez muito do que precisava para um time que quer buscar a classificação de Copa. A gente sabe como é que funciona esse tipo de jogo. Mas eu acho que faltou não deixar o Grêmio ter tanta posse, ter tanta oportunidade no final. Faltou segurar um pouco mais a bola no ataque, buscar um escanteio, buscar um lateral lá na parte ofensiva, sabe? Buscar umas faltas. Faltou um pouquinho pro Bahia. E se eu não me engano, no momento do Grêmio, no gol do Grêmio, houve alguns erros de passe e posicionamento do Bahia que poderiam ter sido evitados. Enfim, o Renato Gaúcho até que me surpreendeu no final, botou um time para cima, vai ter que gerir esse elenco, obviamente, tem um jogo contra o Botafogo no final de semana, né? E é um jogo onde o Grêmio, teoricamente o Grêmio, quando tem que escolher entre campeonato de ponto corrido e Copa, ele sempre foca nas Copas, mas o Grêmio tá ali na segunda, terceira colocação. Então, vencer o Botafogo pode acender essa chama de talvez brigar pelo Campeonato Brasileiro depois de tantos anos. Mas o Renato Gaúcho me surpreendeu, colocando o time para frente, buscando um empate e acabou conseguindo. E foi um chute no estômago do Bahia, porque é um resultado muito ruim para a classificação. O Grêmio vem muito forte agora no segundo jogo, o Bahia vai ter que jogar muita bola, né? Obviamente um empate não dá Grêmio, mas a situação fica muito complicada para o Bahia, porque o Grêmio realmente é muito copeiro. Em relação à entrada, o segundo tempo foi mais complexo, né? Até o Bahia não tomar o empate, o jogo cozinhava do jeito que a gente esperava. O Bahia não subia tanto, pelo menos para minha posição, óbvio, não estou falando aqui para o torcedor do Bahia. O torcedor do Bahia queria que o Bahia chutasse mais vezes no gol, finalizasse, conseguisse mais chances de gol. Para a nossa posição foi ótimo. O Bahia não subia tanto, quando subia tentava fazer alguma cera e tudo mais. O Grêmio não tinha tanta chance clara assim, não conseguia tanta finalização. Dá para ver que as barrinhas do Grêmio não são tão altas, né?
mas depois do empate, e ainda bem que ele veio tarde, o jogo ficou bem aberto. Ali correu um pouco de perigo de a gente ter essa aposta devolvida, mas no geral foi dentro do esperado. Uma cotação aqui de, deixa eu lembrar, 1,45 do under 3. Eu achei melhor pegar o under 3 do que o under 3,5 por conta da cotação, né? O under 3,5 ia estar com uma cotação um pouquinho mais baixa. Eu achei que valia a pena correr um pouco mais esse risco. E acabou que menos meio stake no Vélez e praticamente mais meio stake no Bahia e Grêmio. Então, um dia praticamente no 0-0, uma coisinha em prejuízo para quem... Só para aqui, para a gente contabilizar o que a gente anotou de possível, entre aspas, dica, né? Lembrando para vocês que eu não tenho nenhuma intenção de virar Panther ou de dar dicas para vocês de virar tipster, né? Não virar Panther, hoje em dia praticamente já estou encaminhando, né, uma perninha ali do meu trabalho para um punch, mas para virar tipster não vai ser realmente o meu objetivo. Meus amigos, desculpa a gravação meio estranha, o áudio deve estar meio abafado no notebook, mas é o que eu consigo fazer, tá? Muito obrigado. Conta aqui embaixo como é que foi o seu dia de trabalho. Foi um dia fraco, grade fraca de trabalho. Eu não consegui abrir nada, nem software de operação, só consegui assistir os jogos mesmo. E amanhã tem muito jogo bom na Copa do Brasil pra gente comentar, pra gente trabalhar. Juízo, gestão. Fica com Deus e a gente se vê amanhã.